Olá, meu aluno, minha aluna, tudo bem? Vamos para o nosso quinto vídeo que fala sobre a escrita e o sentido, a semântica de algumas palavras. Trazemos aqui agora uma situação também bastante comum quando você encontra a palavra sessão, né? Você fica na dúvida, professor, você cedilha com dois S's? E essa palavra aqui eu nunca vi na minha vida. Vamos ver mais uma vez, estabelecer a diferença pelo contexto da frase para a gente saber utilizar cada palavra adequada, no caso, à sua situação, tá certo? Então, vejamos aqui, por exemplo, a primeira frase. Ó, a sessão do julgamento durou 4 horas. Eu falei para vocês no vídeo passado que como é que você consegue diferenciar uma palavra da outra se elas têm, no caso, uma pronúncia idêntica, mas elas têm o quê? Uma escrita diferente. De novo, pessoal, a gente vai fazer o quê? Vamos procurar alguma coisa, alguma pista dentro da frase que me indique o quê? Qual palavra eu vou utilizar, tá certo? Então vejamos o seguinte, quando eu falo que a sessão do julgamento durou 4 horas, observe que temos aqui, pessoal, uma expressão, né, no caso 4 horas, que me traz uma ideia de tempo. Tudo bem? Então, quando você, por exemplo, estiver falando de sessão e tiver essa relação com a ideia de tempo, um evento que dura uma quantidade de tempo X, por exemplo, você vai falar aqui da palavra sessão, tá? Com 2 S's, tá certo? Então, quando você tiver aqui a palavra sessão e tiver uma duração, tiver uma ideia de tempo, você sabe qual da palavra, qual a escrita de tal palavra. Lembre-se, sessão de julgamento, sessão de cinema, sessão de um espetáculo, é um evento que tem uma durabilidade, ele vai durar um tempo determinado por, sei lá, X horas, X minutos e por aí vai, tudo bem? Então, nesse caso aqui, sessão com 2 S's, tá bom? No segundo exemplo, temos o seguinte, olha, a sessão de alunos da faculdade sempre está lotada. Aí você pensa, como assim, professor, sessão de alunos? Você imagina a faculdade que tem vários prédios e ela tem uma parte específica, ela tem um lugar específico que trata, por exemplo, de alguma coisa, de algum assunto que corresponde aos alunos. Então, quando eu falar, por exemplo, pessoal, de um lugar, tá certo? A seção dos alunos da faculdade, tudo bem? Eu tenho aqui uma ideia de um lugar, no caso, um lugar que é específico, tá certo? Você vai acabar utilizando a palavra sessão com C cedilha, tá certo? Então, sessão, quando fizer referência a um lugar que é específico, você utiliza essa grafia que eu acabei de utilizar agora, tá bom? Número 3, né? Houve uma cessão de ataques entre os países em guerra. Então, pessoal, nesse contexto aqui temos o seguinte, temos um evento, né? Só que esse evento, entenda o seguinte, eu tenho países que estão em guerra e houve uma cessão. Essa palavra vai entrar no contexto da palavra ceder. Então, alguém cedeu alguma coisa a outra pessoa. Quando eu tiver um contexto, por exemplo, uma cessão de ataques entre países de guerra, eu tiver a mesma noção, o mesmo contexto da palavra ceder, então houve uma cessão, eu escrevo inicialmente com a letra C e no caso 2 S. Então ceder, for o sentido da frase, você acaba completando com a palavra cessão com a letra C, tudo bem? Então veja os 3 casos que nós utilizamos aqui para ter uma escrita adequada àquela situação que nós temos para completar tal palavra, tudo bem? No segundo caso, temos aqui o uso das expressões se não separado e se não, no caso, junto. Mas, claro, como é que eu diferencio? De novo, vamos somente analisar o contexto que dessa forma você vai conseguir, no caso, colocar a palavra adequada. Então, veja o seguinte, olha, fale alto, se não, ninguém vai te ouvir. Toda vida, pessoal, que você tiver uma lacuna para colocar a palavra senão, tente substituir a palavra senão pelo termo, por exemplo, contrário, né, de. Então, veja o seguinte, ao contrário, se a expressão couber aqui, no mesmo sentido, veja o seguinte, fale alto, ao contrário, ninguém vai te ouvir. Então, quando a palavra senão tiver o mesmo sentido do termo ao contrário, você utiliza senão junto, tá certo? Senão junto é um termo que traz a mesma ideia da expressão ao contrário.
E no exemplo número 2 temos o seguinte, ó, se não chegar a tempo, perderá a prova. Veja, pessoal, que aqui a primeira frase que eu tenho, tudo bem? Ela me estabelece uma relação de condição. Qual é a condição para eu não perder a prova? É no caso, né? Caso eu chegue a tempo. Veja o termo que eu utilizei agora. Se você conseguir colocar, por exemplo, a expressão caso, né? Caso não, né? Então veja o seguinte, ó, caso não chegue, a gente faz aqui uma alteração no tempo verbal, caso não chegue a tempo, perderá a prova. Se tiver o mesmo sentido de condição, você vai utilizar aqui a expressão se não, separado, tá certo? Essa expressão aqui, como a de baixo, elas trazem uma ideia de condição, tudo bem? Então veja o seguinte, as formas que nós utilizamos aqui para tentar diferenciar uma palavra de outra, está se baseando em quê, professor? Está se baseando apenas pelo contexto da frase. E isso, meu aluno, é fundamental para que você saiba diferenciar uma escrita de uma palavra em relação a outra e também de acordo com o seu significado, tá bom? Então no próximo vídeo a gente vai ver o último caso aqui de algumas palavras que têm tais comportamentos, que tem tais situações, para a gente tentar diferenciar o seu uso e escrever de maneira adequada, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau!